Fala pessoal, beleza? Pedro aqui do canal DreamC Studios. No vídeo de hoje vou mostrar essa mixagem aqui, é uma mixagem de rock. Vou mostrar o que eu fiz e vou mostrar um processamento novo que eu estou trabalhando no Mixbus. Pode ajudar vocês aí também, beleza? Bom, a música é muito longa, né? Ela tem mais de 8 minutos. Eu vou mostrar só a introdução aqui, depois um trechinho da voz, mais no refrão. Eu vou deixar passando o Streamline para vocês analisarem junto comigo os picks e os loops da música. E depois eu vou ir destrinchando a mixagem, né? Vamos lá. Abrir aqui o Streamline. Bom, basicamente é isso, um pouquinho do solo ali e tal. Vamos lá então, vamos fazer esse desconstruindo a mix aqui. Deixa eu colocar na introdução que tem coisas legais ali até a gente começar a falar de voz. Bom, vou deixar em full screen. No meu canal Master aqui tem só plugins de medição, né? Então tem o Streamline, tem o MV Mirror e o Spectral Analyzer. Bom, no meu Master Bus, que seria o canal da minha Master, né? Nessa mix eu acabei optando por usar um saturador, né? Ele tá bem pouquinho, que acho que em 10% mais ou menos, 9%, 10%. Com um pouquinho de drive, ele traz um pouco do médio e tal. Eu achei que somou um pouquinho. É coisas muito sutis, assim, né? Mas eu achei que encaixou legal aqui assim. E depois tem o Ozone, né? Não estou usando nada no equalizador, nem no Imager. Opa. E só o Maximizer aqui, né? Ficando 6 dBs ali e o Cine em 0,1. Mas quando eu vou exportar a versão final e tal, eu acabo colocando menos 0,7. Ultimamente estou fazendo isso. Ou menos 1 dB mesmo. Aí às vezes eu compenso um pouquinho aqui, ou se os lufts já estão legais, eu nem compenso nada, nem aperto um pouco mais aqui assim. Basicamente é isso, isso é minha master. Tá? Aqui, eu vou desligar o Streamline aqui, porque eu já mostrei para vocês, porque ele dá uma latênciazinha quando dá o play. Tá? Bom, aqui que é onde está o maior segredo, talvez, dessa mix e de algumas que eu estou fazendo, que é esse processamento de mix bus. Primeiro eu coloco aqui esse soft limiting da Apogee, que ele é um clipper, na verdade, né, e que ele simula a clipagem da conversão dos conversores da Apogee, né, tirando só alguns picos que poderiam passar. Tá? Acho que aqui na introdução não vai ter nenhuma, mas quando entra a voz ou o solo. Depois eu vim aqui com um 1176, tá? Todos esses plugins aqui, exceto esse último Townhouse, eles estão trabalhando em paralelo. Então, esse primeiro aqui, ó, ele tem uma compressão bastante forte, mas o parallel mix de todos eles está em 9%. Então, só para vocês verem o gain reduction que ele está trazendo. É. Bate 20, fica lá em menos 10. Qual que é a ideia aqui? Esse é um compressor que ele tem bastante característica, né? Então, nele eu estou favorecendo o ataque. Né? Então, o ataque está lento para poder passar o transiente.
e o release rápido para ter essa resposta ao ataque. Faço a equivalência de ganho e deixo ele esmagar mesmo assim. Né? Quando eu faço a equivalência de ganho de entrada e saída, eu deixo ele no mix 100%. Né? Daí depois eu vou dosando. E esse esquema desses compressores, eu estipulei mais ou menos uma faixa que eu achei interessante trabalhar. A quantidade de paralelo que é entre 9 a 12%. Então depende da mix. Eu vou estar trabalhando com 12%, ou 10% ou 9%. Por que esses números que eu achei? Porque eles conseguem surtir o efeito, mas não fica uma coisa exagerada e expressiva. E qualquer um desses outros compressores que eu estou trabalhando aqui, como eu estou trabalhando com níveis de redução de ganho extremamente altas, né, o VU praticamente cola, eles trazem muita característica e muita compressão. O negócio vira um tijolo. Né? Por isso que eu trabalho em paralelo e eu acho que essa quantidade, visto o tanto de compressão que é aplicado, funciona bem. Tá? E assim, a 1176 agora nesse caso, em Mix Bus, em Master, cara, a gente usa ele individual nos canais. A gente usa ele em soma de canal de bateria. Por que a gente não pode usar em Mix Bus? Né? A questão é o que ele vai trazer, se eu quero isso ou não. Tá? Não tem regra. Basicamente é isso. Então aqui é um compressor que está favorecendo os ataques. Como o 1176 é um compressor FET, o ataque, mesmo lento dele, ainda assim é um ataque rápido comparado com compressores optos, compressores valvulados e compressores VCAs. Tá? Depois dele, eu venho com um Townhouse. Também altos níveis de compressão. Aqui o ataque dele é bem mais lento do que o 1176. Então eu também estou favorecendo o ataque com esse compressor. Só que como o ataque dele é bem lento, ele vai deixar passar mais transiente ainda. Tá? Também mix lá em 9%. Aí eu venho com o Iron, mesma coisa também lá 9%. Já o Iron, eu estou trabalhando o ataque lento, o ataque rápido. Só que o ataque rápido de um valvulado, ele é mais lento do que, por exemplo, um FET e compressores desse tipo. Então, mesmo o ataque rápido dele ainda não é um ataque rápido como um ataque do FET. E aqui eu estou trabalhando ele o mais lento possível, ou seja, o release dele é bem lento para trazer mais RMS. E ele é um compressor que traz bastante característica. Se a gente mexer nesse comando aqui do tube bias dele aqui, a gente consegue trazer mais saturação ainda. Então, esse é uma compressão que eu estou trabalhando nele. Tá? Que eu estou favorecendo com o ataque release. Aí eu vim com o Shadow Hills, esse aqui é o classe A, Master. Né? Eu desabilitei a função óptica dele, então eu estou trabalhando só com a função discreta, né, que é a função VCA do Shadow Hills. Estou trabalhando com um ataque em 5 milissegundos, então é um ataque já mais rápido, né, do que, por exemplo, o Townhouse, que tem 30. E o release dele está em 500 milissegundos. Então eu trabalho com pressões altas também. Paralelo, tudo 9%. E aí eu venho com esse Townhouse no final. Aqui eu já estou aplicando um sidechain filter acima de 60 Hz para poder deixar passar aquele grave e tal e não ser afetado pelo compressor. Só que aqui eu estou trabalhando com um ratio baixo, um ataque mais rápido de 0,300 milissegundos, né? De 300 milissegundos, perdão. E o release automático. Só que aqui o VU quase nem mexe. Ele é muito sutil. Ele é um compressor basicamente de nivelamento. Né? Ele mexe muito pouco, mas ele ajuda a trazer o que está mais para baixo um pouco mais para cima. Então o esquema desse tipo de compressão nessa configuração, para mim, funciona muito bem. Quando o VU ele dá só a briscadinha, né? A agulhazinha do VU começa a mexer, esse é o ponto. Porque se eu deixar ela chegar em -4 ou mexer mais, eu vou ter um efeito pump, tá? E aí não é o que eu quero. Então olha lá. Aqui, né? Quando entrar mais coisa, ele vai ter mais efeito. Vou fazer o seguinte, vou desabilitar a Master, né? O Ozone. E daí eu vou deixar rolando essa introdução, eu vou desabilitar esse Mix Bus para vocês sentirem a diferença que isso causa.
mais as coisas, ele deixa mais junto, ele deixa mais consistente, ele traz as coisas mais para cá. E essa percepção não é uma percepção sutil, porque como eu estou trabalhando vários tipos de ataque e releases, eu pego certos transientes, depois outro compressor pega outro tipo de transiente e afeta o som de maneiras diferentes na questão do transiente e na questão da RMS. E isso ajuda a colar os elementos, a somar as coisas, a deixar mais consistente. Tá? Então, é uma forma de usar compressão no Mix Bus. Tá? Obviamente não é a única maneira, né? Mas é uma das. E é uma das que eu estou gostando de utilizar ultimamente e tem trazido resultados bem legais, assim. Então, fica a dica. Essa acho que é a maior dica desse vídeo, é essa questão de Mix Bus. E você pode trabalhar aí esses tipos de compressões paralelas também, em baterias, em somas de canais de guitarra, quando uma música tem muita guitarra, tá, ou muitos canais de voz no grupo de vozes, é uma coisa que você pode trazer para, né, deixar a coisa mais consistente. Vamos supor se é uma música tipo pop, que tem muito canal de voz, muito chop de voz, muita, sabe, a voz realmente é o elemento e é o instrumento mais principal da música, digamos assim. Você pode usar isso para deixar essas vozes assim, extremamente é, consistentes, apertadas e tal, visto que isso seria o elemento principal e mais importante da música. Você pode expandir esse conceito para outros subgrupos e coisas do tipo. Beleza? Vou voltar com a master ali, vou ativar o plugin e agora a gente vai falar dos canais individuais. Bom, bateria, coloquei esse Lindell porque ele traz bastante característica, o grave dele é muito macio, é muito forte, ele satura bem. E eu estou dando 1 dB de ganho aqui em 85 Hz, aqui em 6 dB por oitava. Então é bem sutil a curva desse shelf de boost. Depois eu estou trabalhando no compressor, né, bem sutil também. Mexe bem pouco a agulha, mas quando a agulha chega a mexer é porque o transiente ele já passou e ele está comprimindo um pouco. Então eu já favoreci aquele transiente, aquele pico daquele transiente. Visto que a bateria é um instrumento percussivo de muitos transientes. No kick, uma coisa importante, né? Eu estou voltando a utilizar o conceito de channel strip para mixar a música, né? Algumas mix passadas vocês podem ter visto aí, eu estava usando, sei lá, eu comprimia com Shadow Hills, com 176, com Opto, com, enfim, a equalização, eu estava usando bastante o TDR e tal, ou algum outro plugin, estava diversificando bastante o tipo de compressão e equalização e saturação que eu estava usando nas tracks individuais. E agora eu senti a vontade de voltar a usar o channel strip. E assim, quem me conhece sabe que o que eu mais adoro dos channel strips é o da SSL, o som do SSL 4000E. Bom, no kick aqui eu tô tirando um pouco do subgrave e tal, um pouco de agudo, bastante compressão, o expand também. A dica de usar o expand, cara, é que assim, ele ajuda a deixar as coisas bem tights, né? Então, quando tá terminando, o expand ele já vai segurando, ele já vai secando o som, ele já vai tirando aquela cauda. Isso favorece o próximo transiente, o próximo ataque, tá? Então isso é legal de usar, guitarra, bateria, voz também, quando termina a frase da voz, ela já seca, ele tira aquele sustenzinho final, que às vezes tem um ruído, alguma coisa, e a coisa fica um pouco mais tight, então é bem legal, tá? Bastante agudo, tirei bastante aqui, uns 800 Hz mais ou menos, com o kill bem fechado, tirei bastante ali uns 300, 150 Hz mais ou menos, e trouxe grave. Dependendo do kick, às vezes eu nem trago, eu nem puxo grave, porque já fica legal, né? Senão ele fica aquela coisa muito grave, tá mexendo demais. Mas nesse kick eu achei que faltou, tanto que eu puxei até aqui no grupo da bateria. Tá? E depois vim aqui com um 176 e trabalhando também em paralelo, tá? Para favorecer mais o ataque. O snare, mesmo conceito, também mexi em algumas frequências, né? Tem algumas frequências mais chaves, tanto para kick, né? Para todos os elementos tem frequências mais chaves. Eu
ataco primeiro nessas frequências. Caso não funcione, daí eu vou caçando o que funciona. Tá? Mesma coisa, equalização, uma compressão paralela. E estou usando o limiter neles, né, para segurar alguns picos que passam e deixar a bateria um pouco mais constante também. Nos tons, mesma coisa. Tá? Paralelo também. E limiter. Assim, bem simples, né? Hi-hat, tirei algumas frequências aqui e tal, favoreci o agudo. Expand também. O ride também. Acho que no início tem bem grave, bem médio grave ali. Overheads. Filtrei bastante, né? Uso Expand também. Tirei um pouco aqui do médio. Favoreci um pouco agudo, achei que já estava legal. E a compressão é um ataque rápido e um release mais lento e pouca compressão. Tá? Eu gosto de trabalhar assim os overheads. 50% paralelo aqui também. Esses overheads aqui é uma bateria programada, né? Então, assim, não tem. O cara provavelmente tirou o hi-hat, tirou o ride e deixou o som dos overheads. O que sai nos overheads só os ataques dos pratos, né? O que num overhead de verdade vai sair o som de tudo, né? Basicamente é isso. Room. Desliga lá. Não tá ruim. Mas eu limpei um pouco a região de médio grave e tal. Não trouxe muito agudo, porque Room eu filtro lá em 4, 5, 3K, porque é realmente para ele ficar bem longe, né? De gerar bastante profundidade. Compressão. Nada muito agressivo de compressão aqui. Porém, no 1176 mais forte, né? Como não tem muita energia nos graves desse Room, o 1176, mesmo no talo ali, ele não vai comprimir 10 dB, então é coisa. Teria que mexer no Headroom plugin para poder ter essa quantidade, mas ali já funcionou legal. Esse reverse aqui, só filtrei os graves, né? É um symbol reverse que aparece no momento lá. E eu criei um canal de Room Extend. Nesse canal daí eu favoreci um pouco mais os graves. Basicamente filtrei. Trabalhei um pouco de compressão aqui e um pouco de compressão aqui. Bem sutil. Seems like an eternity since you left me. O baixo, né? SSL. Tirei 15 dBs ali do médio grave e trouxe 15 dBs do grave, né? Porque eu achei que faltava corpo, achei que esse baixo ele tava mais para médio grave do que grave e eu queria que o baixo preenchesse é bom, né? Preenchesse bem a região de graves da música. Me dá um low end mais consistente, mais firme. Limpei ali o médio, porque é uma região onde voz tá ali, solo tá ali, guitarras estão ali. Então, esse médio vindo junto ali tiraria muito da sensação de profundidade na mix e conflitaria legal com as guitarras. E trouxe o agudinho lá em 3K. Depois um 176 no baixo também, só que aí em paralelo, aquele esqueminha lá. Bastante compressão, ataque lento, release rápido. Favorecer transientes no baixo também e deixar ele mais spike. Mesmo ele sendo um baixo que ele não tá um baixo bem saturado, ele é um baixo bem mais limpo, né? Do que até música de rock and roll pad, geralmente o baixo é um pouco mais distorcido. E eu optei por usar a sonoridade mais assim do que criar um canal e distorcer e coisas do tipo, tá? Mas poderia ser feito. Um limiter para pegar alguns picos, né? Que passam. E aí eu senti a falta de um pouquinho mais de grave lá em 100 Hz, eu coloquei o Millennium e puxei ele em shelf aqui.
2 dBzinhos. Como o Millennium equalizador para Master, se puxar às vezes 10 dB, vai parecer que você puxou 3, 4 dBs ali, 5 dBs naquela região do grave ali. Tá? E vem muito, muito legal essa região. No grupo das guitarras, eu usei um Refinement em 6% aqui em paralelo, tá? Só para tirar um pouquinho do harshness das guitarras ali. E é isso. Guitarras. Bom, pouca gente fala sobre equalização de guitarra, tal, o conceito dessa, tanto guitarra limpa quanto guitarra distorcida, mas basicamente é o seguinte: o agudo da guitarra ele está presente lá entre 6 e 9K, mais ou menos, tá? Gera em torno dessa faixa de frequência o agudo bonito, tá? O que traz o brilho. E em alguns amplificadores, quando tem um knob de presença, é geralmente essa região, às vezes 5K, que eles atuam ali, que é a região de presença, que é o agudo da guitarra. Tá? Região de harshness que incomoda, que geralmente todas as guitarras, é uma região ali entre 2 e 4K. Às vezes vai estar em 3, às vezes 3,5, às vezes em 4, às vezes em 2, 2,5, que é uma região que satura legal e que às vezes incomoda bastante. E, tipo, não é uma região que traz uma característica legal e definição para a guitarra, digamos assim. A definição vem desse agudo lá em 8K, 7K, 9K, por aí, e não dessa região de 3K, 4K que muita gente acha que vem, tá? Obviamente depende do tipo da guitarra, do timbre da guitarra, muitas coisas, tá? Mas via de regra é isso. É uma das frequências chaves que às vezes vai precisar tirar, às vezes não. Nesse caso eu tirei em 3K, tirei um pouquinho, porque eu não achei que estava demais. Filtrei em 8K, porque acima disso, depende da guitarra, 10K, 8K, às vezes 5K, 6K, não tem muita coisa que vem, que soma, que traz uma coisa bonita, tá? Limpei ali bastante a região de 250 Hz, tá? E nesse caso eu trouxe bastante ali na região de 100 Hz, lá na região do grave do baixo, por exemplo, porque eu senti que precisava desse peso para guitarra. Vamos dar uma olhada com e sem. Aí compressão também. Percebe? Eu achei que essa guitarra, mesmo nesses riffs, ela ficava meio abafada, mais fechada, mais central. E mesmo sendo uma palhetada que não é um estilo de palhetada, né? A região que está palhetando tem muito médio grave, fica muito ali. E o peso, aquele peso que abraça das guitarras, eu senti falta, por isso que eu inverti as regiões de atuação. Eu trouxe mais grave e tirei bastante do médio grave. Tá? Tem guitarras que às vezes vai precisar trazer mais médio grave, às vezes tirar. Nesse caso foi assim, tá? Então olha a diferença. E olha como abre o estéreo da guitarra. Fica bem maior, né? Aqui, ataque lento, né? Porque a guitarra não é um instrumento que tem muito transiente, ela é mais um instrumento de sustain, então o release mais lento e o ataque rápido, e a compressão é uma compressão pouca, fica ali uns 3 dBs mais ou menos. Nesse caso subiu para 6, mas tudo bem. Depois isso aí. Depois vamos 7,6 paralelo também. Aqui guitarras ali, um ataque médio, release médio, tal, funciona bem, tá? Percebe como ajuda a trazer um pouco mais de consistência, de junção para a guitarra, controle desse médio grave também, do grave também que eu trouxe um pouco em excesso e abrilhantar um pouco mais a guitarra, deixar ela mais wide também, e tá ali, sei lá, 9, 10%.
Então, assim, dá pra comprimir guitarra distorcida? Dá pra comprimir guitarra distorcida. Aí tem aqui que eu chamei de guitarra fills, né? Que faz umas frases, mas é basicamente solos. Eu podia juntar isso tudo no canal, mas estava separado. Eu só agrupei e tratei como um solo. E aí é um solo aqui, ó. Comprimi um agudinho, filtrei lá em 8K. Nesse caso, tirei o grave da guitarra, porque quando ele ia fazer as palhetadas, a mão, o que abafa, pegava nas cordas graves e trazia esse grave, que não é nada interessante, porque são notas agudas e não graves que ele está tocando. E aí aqui eu tirei um pouco ali em 3K, né? Porque eu usei o equalizador do SSL para mais boostar do que tirar, e eu senti que precisava tirar um pouquinho de 3K. Então eu vim aqui e tirei dB em 3K. Uma dica interessante, talvez vocês já perceberam, mas coisas que são muito saturadas, que tem muita saturação, muita distorção, poucos dBs, coisa de meio dB, 1 dB, 1 dB e meio, muda drasticamente, principalmente nessa região de 1 a 5K. Meio dB, 1 dB, 1 dB e meio nessa região, você já sente uma boa diferença. Aí eu criei um canal auxiliar, que é um delay, tá, para os solos, né? A região que o delay vai atuar, eu já defini no próprio delay, né? Então ele está atuando ali entre 500 e 1K, né? Eu aloquei esse delay nessa região de frequência, beleza? Basicamente é isso. Vamos para as vozes agora, a etapa final, e a gente finaliza o vídeo também e não ficar tão longo. Aqui vai ter bastante informação. You're still right here by my side. Please, please never go. Bom, lead vox, né? A voz principal. Eu senti que a gravação, então, não sei se foi gravado com condenser ou um dinâmico, provavelmente um condenser. Eu senti bastante som da sala. Então eu acabei colocando o SPL de Verb Plus, né, para reduzir o reverb ao máximo, né? Tá no talo aqui, e compensei um pouco o ganho que ele perdeu. Depois eu coloquei um denoiser, só para final de frase, tirar algum ruído, alguma coisa do tipo. E basicamente é isso. No SSL aqui, eu filtrei em 200 Hz, bastante compressão, ataque rápido, release mais lento. Trouxe bastante agudo, bastante médio ali, 1,5 km. Tirei um pouco do médio, né, que aqui é a média alta, né? E limpei um pouco do grave. E usei o expander também para finalizar as frases e secar. You're still right here by my side. Sem. Please, please never go away. These words I'll always pray. You're still right. Bom, You're still right here by my side. bom, depois dele, o 1176 trabalhando em 100% aqui, não está em paralelo. O ataque médio e o release rápido para deixar passar os transientes, comprimir bem e voltar rápido, mantendo a dinâmica dos vocais. Esse é um setting básico que geralmente funciona para quase todos os tipos de vocal. Eu tento ele, se não funciona, eu vou mexendo depois. Então olha lá. You're still right here by my side. Sem. You're still right here by my side. Desculpa pelo WhatsApp aí, eu deixei aberto.
You're still right here by my side. Esse vocal ele veio bem saturado ali, um pouco na região de 2 e 4K e tal, um pouquinho nas altas também. É uma característica, né? Então, é isso. A gente trabalha com isso. Depois eu acabei colocando um pouco mais de agudo na região dos 5K e fazendo um controle de S aqui com o TDR e filtrando lá os 200 Hz, porque como eu filtrei no SSL, depois eu comprimi bastante, aí eu comprimi mais ainda com 176, querendo nessa região ela acaba voltando um pouco. Então só para garantir a limpeza de que a voz não vai filtrar nessa região. You're still right here by my side. Sério? You're still right here by my side. É. You're still right here by my side. Traz esse crisp pra voz. E no final eu coloquei esse deesser aqui na parte mais aguda, mas assim, é os pontos que ele trabalha, tá? Muito sutil. You're still right here by my side. Esse setting eu basicamente usei a mesma coisa pros backs, dobras e coisas do tipo. Tá? You're still right here by my side. Please, please. Tá, aqui eu usei um refinement também para limpar um pouquinho desse harshness que podia vir, né, do grupo todo das vozes, também 6%, pouca coisa. You're still right here by my side. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, de verbo aqui nesses backs. Eu acho que eu filtrei um pouco mais as vozes dos backs aqui. Acho que só isso que eu fiz. You're still right here. O resto, a lógica é a mesma. É questão de volumes depois. Aí aqui a gente tem uma parte onde tem mais vozes, né? Que é quase como se fosse um coro. Memories will follow me no matter how I feel. Mesmo conceito, tá? Dos outros. Esse aqui eu coloquei o jazz um pouco antes. Memories will follow. Mas atuei em alguns momentos também. Trabalhei os pans. Memories will follow. Basicamente a mesma coisa, tipo. Vamos ver. Filtrei mais esses últimos aqui. Esse aqui eu filtrei em 12K, sei lá, 14K. Só para tirar os super agudos. E é isso. Aqui tem uma vozinha no final, só que eu comprimi bastante. No final não, que é um detalhezinho, só nesse trecho aqui, ó. A voz com super autotune e tal, mixado. Eu sou agudinho e tal, tirei um médio, filtrei e é isso. Aí aqui nessa parte ele tem esse tipo um carrilhão, né? Não fiz nada, só baixei o volume. Follow me. Memories will follow me no matter how. Não mandei para lugar nenhum. A questão das vozes aqui tem uma coisa interessante, que foi um delay que eu coloquei. Tem um trecho específico aqui, ó. Ele vem pra cá, e aí eu trabalho uma automação dele aqui. Esse espaço e dá um pouco de movimento. E aí nas vozes tem aqui alguns delays que eu trabalhei. Então na voz principal, né, tem esse delay. That's how it all unfolds. Tá aqui. That's how it all unfolds. É bem sutil, eu delimitei a região de frequência, então ele tá falando em 701K. Aí That's how it all unfolds. usando um church aqui, sei lá. This situation. Definir também. That's how it all unfolds. E esse aqui é um chorus que ele entra só em alguns momentos, quando eu percebi que a voz ela dá uma caída
no final de umas frases aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Ó, esse aqui. Esse trecho aqui. Go away. I'm begging you. Oh, I'm begging you. Don't please stay. Só para somar nesse momento. Basicamente é isso. O que mais? Aí os reverbs dos backings. Deixei eles mais altos lá, entre 2.500 e 5K. Esse último aqui, ó, ele é um pouco mais grave, eu acabei deixando ele mais grave, né, que eu filtrei mais, não deixei tanto agudo, porque ele é um vocal um pouco mais low. Tá? Memories will follow me, no matter how I face it, can't forsake it. Memories will follow me. Vou falar dessa parte aqui. É uma parte que tem uma guitarrinha clean. Deixa eu já falar da guitarra clean aqui, ó. Ela já tem um efeitinho, assim, parece que tem um certo reverb, alguma coisa do tipo. Mais shine, assim. E basicamente eu fiz aqui, filtrei bastante os graves, trouxe bastante agudo, uma média alta, limpei o médio grave da guitarra clean, porque ficou bem feio e tal, e tirei um pouco do grave. Sempre. Ela fica bem escura. Onze 7/6 também aqui, ó. Bem. Traz ela bem mais legal. Só isso, não mandei para reverb, não mandei para nada, porque as vozes já tem a ambiência, já tem tudo, já cria esse clima. Eu acho que aqui, nesse caso aqui a guitarra ela é mais um complemento do que uma coisa principal. Tá? Aí fica assim, ó. Memories will follow me, no matter how I face it, can't forsake it. Memories will follow me, though I try to shake it, can't escape it. Memories will follow me, no matter how I face it, can't forsake it. Memories will follow me, though I try to shake it, can't escape it. Percebe que, por exemplo, dessa parte que ela sai de uma coisa bem brilhante e tal, para uma coisa um pouco mais opaca, então gera um contraste bem legal. Porém, os loofs eles aumentam nessa região também, apesar da gente trocar o balanço tonal da música, né, por conta de entrar e sair certos elementos, a pressão ela aumenta também, tá? Pressão é loofs. Memories will follow me, no matter how I
face it, can't forsake it. Memories will follow me, though I try to shake it, can't escape it. Memories will follow me, no matter how I face it, can't forsake it. Memories will follow me, though I try to shake it, can't escape it. Entendeu? Cara, basicamente é isso. Tem algumas automações de guitarras aqui e tal, porque quando tem a guitarra um pouco mais dedilhada na base e tal, que faz o riff, ela aumenta um pouco, e aí quando vai para os acordes ela perde um pouco da pressão, daquele grave e tal. E aí eu compenso no volume nessas partes aqui, com uma questão de automação. No solo tem pequenas automações, subidas de volume e tal. Nesse solo primeiro que não tem, nesse aqui tem, no final tem. Aqui é uma automaçãozinha de pan só na guitarra, né? Ó. Dá uma quebrada e tal. Ficou legalzinho. Essa parte a gente tem o reverse symbol aqui, né? Ó. Basicamente é isso. A automação do chorus aqui e tal, do delay. Bem legal esse delay. Cara, basicamente a mix foi isso. Relativamente simples, né? Os processamentos. O grande truque aqui, a grande, talvez, essência dessa mix e tal, é esses processamentos de compressão no Mixbus, né? Então fica aí uma dica, uma forma de pensar, de utilizar também. Pode trazer resultados interessantes. A música já está postada lá no meu SoundCloud, vou deixar o link aí embaixo. Aí quiser ouvir a música inteira, né? Mais de 8 minutos, pode ir lá e conferir. Beleza, gente? Muito obrigado. Valeu. E até a próxima.